Você viu, pai? Claro que eu vi. TV ao vivo para todos os destinos. Às vezes, é tudo o que você precisa para se preparar para uma reunião importante. Nova Gol, novos tempos no ar. Pessoal, bem-vindos à segunda temporada do Painel WW. Esta edição vocês vão ver um bocado de juridiquês. Nós vamos pegar para o ponto de partida do programa, são duas decisões importantes que estão a cargo do Supremo Tribunal Federal, com consequências políticas. Quais são? A gente vê um pouquinho mais adiante. Vamos falar, em primeiro lugar, quais são essas duas medidas que inspiraram a pauta inicial desse programa. A primeira é uma medida do ministro Alexandre de Moraes, chamando a si todo o inquérito spoofing pelo qual a Polícia Federal investiga a atuação de hackers que tiveram acesso à troca de mensagens de vários aplicativos de mais de 1.000 pessoas, entre elas autoridades dos três poderes. A segunda decisão veio do presidente do Supremo, o ministro Dias Toffoli, pela qual ele paralisou um inquérito. Esse inquérito foi paralisado a pedido da defesa do senador Flávio Bolsonaro. Esse inquérito foi paralisado, pois fazia uso de informações a partir de órgãos como, por exemplo, o COAF. Evidentemente, estamos diante de uma freada de arrumação. Alguém acha que tem que pôr ordem na casa de alguma maneira, para o quê? Este é o ponto de partida desta edição do Painel WW. Três são os nossos participantes, como sempre. Eu começo a apresentação deles por Fausto de Sanctis. Fausto é desembargador do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, é aqui de São Paulo. Ele é doutor em Direito Penal pela USP e especializado em legislação de combate ao crime de lavagem de dinheiro e de colarinho branco. Fausto participou de várias operações contra a corrupção. O segundo participante da nossa roda é o professor Oscar Vilhena, da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Oscar leciona Direito Constitucional, Direitos Humanos e Direito e Desenvolvimento. Ele tem mestrado em Direito pela Universidade de Colômbia, em Nova York, e o doutorado dele em Ciência Política pela USP e foi procurador do Estado de São Paulo. Nosso terceiro participante é Fernando Abrúcio, cientista político, tem doutorado pela USP, é professor e pesquisador da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Fausto, eu fiz o uso da gíria na apresentação do programa, dizendo há duas medidas que me chamaram a atenção por ministros do Supremo Tribunal Federal que sugerem uma freada de arrumação. Não sei se você associa, evidentemente, ao uso da gíria, mas desembargadores e o pessoal do direito em geral é muito mais formal e eu tenho a prerrogativa da irreverência. Nós estamos diante de uma freada de arrumação contra a Lava Jato? Eu não posso falar especificamente sobre decisões do Supremo, mas eu posso falar de algumas consequências dessas medidas que são tomadas. Primeiro, essa tal freada de arrumação já ocasionou, no meu gabinete, por exemplo, a parada de 15% dos processos em curso. Processos, quando a gente fala parada de um gabinete de um tribunal, processo que já teve condenação, que está já em grau de recurso, de apelação. Então, só por aí a gente pode ver o alcance de uma decisão dessa, tomada com uma liminar de um ministro que estava no período de férias colegiadas do Supremo, de uma questão ainda tormentosa, não sedimentada. Que é o uso de informações de órgãos públicos como o COAF. Acontece que quando você lê e faz a leitura de toda a legislação de lavagem de dinheiro, com base na orientação internacional a respeito, que é a base de todo o sistema hoje doméstico de combate à lavagem de dinheiro, é sempre no sentido do compartilhamento, sim, entre os órgãos de controle, de questões até mesmo sigilosas, e isso já está no próprio recomendações do Grupo de Ação Financeira Internacional, que é o grupo ligado ao CDE, que é o grande grupo orientador dessas questões de lavagem de dinheiro, e lá diz que nenhuma questão doméstica pode fazer face à não troca de informações eficiente entre órgãos de controle, de forma a permitir a rápido combate e prevenção à lavagem de dinheiro. Então, essa a questão que eu acho que está em jogo. Nós vamos, você já colocou um dilema fundamental aí, entre dois bens, o do combate ao crime, por exemplo, de lavagem de dinheiro e da proteção de dados do cidadão. Como é que nós vamos trafegar nesse clássico dilema? Eu volto isso a seguir. Oscar, nós estamos numa freada de arrumação, por quê? Para quê? Se é que você concorda com a expressão.
Eu concordo e não vejo nenhum problema em ter freadas de arrumação. Quer dizer, o Estado de Direito ele serve e ele é concebido a partir de uma estrutura de freios e contrapesos, né? Há um interesse público nas investigações, há uma legislação que permite essas investigações e há o judiciário que tem que fazer o controle. Quer dizer, e é por isso que nós temos separação de poderes, porque tem que ter o poder judiciário que determina se o modo como essas investigações estão sendo feitas estão de acordo com as premissas da Constituição. Eu acho que o Fausto, que certamente entende muito mais disso do que eu, como ele mencionou, existe uma contraposição entre o modelo internacional que foi, em alguma medida, puxado pelos Estados Unidos, da legislação sobre o combate à corrupção, que tem as suas rusgas com a Constituição brasileira, que é mais garantista do que esse modelo, especificamente no que diz respeito, por exemplo, à proteção do direito à privacidade. Então, embora eu concorde que com avança ele, fortemente no âmbito da OCDE também. Oi? Essa proteção do direito à privacidade avança fortemente. Sim, né? Mas a Constituição brasileira, evidentemente, como quando o Brasil engaja em acordos internacionais, não é porque nós engajamos que isso se sobrepõe à Constituição, tem que haver uma filtragem, né? E a Operação Lava Jato, evidentemente, pela dimensão que ela atingiu, ela angariou uma série de inimigos. Esses inimigos trouxeram para dentro do Poder Judiciário as suas críticas e o Judiciário vai ter que filtrar. Então eu vejo como uma razoável naturalidade que haja aí uma moderação agora do modo como essa operação vai seguir. E, evidentemente, que alguns dos erros que afloraram pelas informações que nós tivemos sobre a Lava Jato, isso cria um clima político para que o Supremo possa, então, se manifestar de uma maneira mais contundente do que ele vinha se manifestando até agora. Fernando Abrúcio, nós dois, você não sei, mas eu não tenho, para começar estamos sem gravata, o que já mostra que a gente não vem do campo do direito. Né? Mas agora, desculpando a brincadeira, eu não tenho formação na área de direito, minha formação é exclusivamente na área de humanas, ciências políticas e jornalismo, a sua me parece também que vem daí, então a gente tem dois especialistas aqui para corrigir se a gente disser bobagens. Mas quando a gente olha o que está acontecendo, a gente olha muito mais, eu pelo menos, muito mais pelo lado da política do que, digamos assim, pelo lado do embate entre doutrinas jurídicas. Nós estamos diante de decisões técnicas, ou na verdade, como o Oscar sugere, no final da intervenção dele, ele diz há um clima político que de certa maneira leva a decisões técnicas, entre aspas, com consequências políticas também. Quais? Olha, eu não posso fazer análise jurídica tão boa quanto o Oscar e o Fausto, eu sou um cientista político. E acho que, sem dúvida alguma, houve uma mudança, um turning point político que vai reordenar grande parte das decisões judiciais dos últimos 4 ou 5 anos no Brasil. Reordenar as decisões? Eu acho que sim. Reordenar em que sentido? Reordenar não significa mudar o resultado de processo, embora em alguns casos isso até possa ocorrer, mas, sobretudo, mudar o modus operandi. Acho que isso vai ocorrer. A gente não sabe ainda em qual medida. O Fausto falava, por exemplo, sobre a decisão do ministro Toffoli. Eu acho que, ao final, no plenário, não vai permanecer do mesmo modo que decidiu o Toffoli. Mas é um convite para a discussão ali no plenário para falar assim, olha, tudo bem, existe uma discussão internacional sobre lavagem de dinheiro, isso é muito importante, mas também tem uma discussão importante sobre a privacidade. Não podemos esquecer que 2 dos ministros tiveram seu sigilo fiscal aberto sem que houvesse um processo. Claramente isso ocorreu. Não sou eu que estou dizendo, a Receita disse que isso ocorreu, portanto, eu fico tranquilo nesse episódio. E o Supremo se pronunciou sobre isso. E o Supremo se pronunciou sobre isso. E eu acho que vai haver um freio de arrumação. A frase que você usou é corretíssima. Esse freio de arrumação político, William, claro que vai ter elementos técnicos. Os 11 ministros também vão tentar encontrar uma tecnicalidade para lidar com a questão do COAF, para lidar com a questão, digamos, de como o Ministério Público pode levar seus processos. Isso vai acontecer. Vai ter uma tecnicalidade. E eu concordo com o Fausto, é sempre ruim quando tem uma decisão monocrática. A gente tem reclamado muito do Supremo em períodos de férias. Isso é muito ruim. Até quando ocorre, não no Supremo, mas na magistratura, em outras instâncias, a gente também não gosta disso. Mas vai ter uma decisão do Pleno nesse semestre. E eu gostaria que fosse o mais rápido possível. Inclusive, quando diz o Fausto, o número de processos que estão ali 15% parados, ele disse que na sua até para a gente pra melhorar a segurança jurídica. Eu não estou dizendo quem está certo ou quem está errado em relação ao processo, se é o juiz, se é o reclamante. Não, não é isso.
E acho que a pressão do Supremo vai ser para que essa decisão que estavam imaginando em novembro seja adiantada. Então, só para terminar, acho que esse freio de arrumação político também envolve uma discussão muito grande do papel do Supremo na separação dos poderes. Não acho que é apenas uma discussão relativa à Lava Jato, ao possível abuso de uso de dados privados, mas tem a ver com o papel do Supremo no sistema político brasileiro. Eu acho que nesse semestre vai se definir um novo quadro em relação a isso. Fausto, eu sei como é desconfortável para uma pessoa como você, um profissional, uma figura pública, pago pelo dinheiro do contribuinte, com uma carreira jurídica relevante, está confrontado com questões políticas que, mal ou bem, levam você a se referir a decisões tomadas por outras instâncias integrantes do poder ao qual você pertence. Mas eu acho que está na cabeça do público inteiro a seguinte pergunta: se nós, nessa roda, configuramos como uma freada de arrumação o que recentemente tomamos conhecimento de ter sido decidido pelo Supremo, a pergunta próxima é a seguinte: era necessária uma freada de arrumação? Olha, eu acho, primeiro, como acho que o consenso aqui é um momento político que não deveria produzir essa arrumada de arrumação agora, porque como os sentimentos estão exacerbados, então estão vindo decisões baseadas em notícias de imprensa, algumas delas baseadas em violações de sigilo. Está falando do hackeamento de material, né? Então, como você, a partir de notícias falsas ou pseudo-falsas, vai agir e tomar atitudes para corrigir um sistema que em si, o sistema estava andando bem, pelo menos até há pouco tempo. Agora, isso historicamente o Brasil sempre passou assim. Quando lá no passado houve operações, muitas delas eu era o juiz titular dessas operações, também houve uma tentativa de arrumação da casa, sempre para destruir aquilo que está funcionando. Não é para aperfeiçoar o sistema, mas para fazer com que aquilo que foi descoberto não seja mais descoberto, e isso fica muito nítido na mensagem dessa freada de arrumação. Essa freada de arrumação. Então, eu temo, não há momento para arrumar. Vamos deixar baixar a bola, vamos pensar o sistema como um todo, porque o que está acontecendo é uma desorientação total para os juízes e para os operadores do direito, porque em cada momento o colegiado decide de um jeito, aí vem uma liminar de um ministro de um jeito, o STJ decidindo sobre a constitucionalidade e inconstitucionalidade daquilo que o Supremo decidiu constitucional, aí tem decisões do STJ falando é inconstitucional e o Supremo fala é constitucional. Então, o juiz, eu tenho várias decisões assim, dessa insegurança jurídica, e está levando a decisões casuísticas, e que não pode ser assim o sistema tem que ter base científica, jurídico-científica. Direito humano. Então, mas está chegando num nível de decisões casuísticas que aí está gerando muito mais insegurança e essa percepção de que está se decidindo politicamente, não tecnicamente. E o judiciário está ali para decidir tecnicamente e não por gestões políticas de um momento. Eu acho que devia arrumar a casa. Querem arrumar? Vamos esperar no tempo certo e não ao calor dos acontecimentos, já com decisões polêmicas e que falta até informação para a decisão. Primeiro vem a decisão, primeiro vem a informação, para depois decidir o que e se deve ou não arrumar. A intervenção dele foi bastante contundente. Bastante contundente, eu acho. Não, bastante contundente. Você diz claramente o seguinte: não é hora para fazer o que estão fazendo. Sim. Você está se referindo a experiências da sua vida profissional que fizeram você proferir a seguinte declaração: eu fui obrigado a parar o que eu estava fazendo por freadas de arrumação desse tipo. Não é hora de se fazer isso. O clima político não deveria levar a isso. Oscar Vilhena. Olha, eu acho que o Fausto tem o ônus de não poder falar de coisas concretas e eu parabenizo ele por não fazê-lo, porque afinal... Não, eu estou entendendo, não quero criar uma situação de constrangimento, senão a gente perde o participante do programa. Ele vai dizer para mim, William, eu não posso falar certas coisas porque isso vai me causar... E a lei me proíbe. A lei proíbe, tudo bem. Eu estou falando para parabenizá-lo, essa é a correta posição do magistrado, ele não pode falar de casos concretos, né? Agora, eu tenho uma dificuldade, já que ele não pode falar de casos concretos, de entender exatamente o contexto. Quer dizer, qual é o contexto político, né? Ao meu ver, a questão para o juiz, especialmente para o juiz da Suprema Corte, tá?
é não se permitir engendrar pelo contexto político. Ele tem que arbitrar aquilo que está de conformidade ou em conformidade com a Constituição ou não. O juiz não pode ser tão consequencialista assim. Então eu não vejo nenhum problema do Supremo Tribunal Federal detectando problemas no modo como se estruturam algumas investigações no Brasil, qualquer que seja o contexto, seja o momentâneo, seja o futuro, de ele interromper se ele entender que há uma violação concreta da Constituição. Eu não acho que o Supremo deve ficar fazendo essas ponderações políticas, muito embora a gente saiba que haja pressão sobre eles. O que me parece importante, o Fernando falou nisso, e também Fausto falou, é que o Supremo seja capaz de construir alguns graus de consenso interno para que ele não cause um embaralhamento da aplicação da lei no Brasil, né? E aí sim, o fato de ele tomar decisões colegiadas é importantíssimo. Não tem nenhum problema os ministros discordarem, mas o Supremo não pode tomar decisões que sejam contraditórias para o jurisdicionado. Ele tem que chegar a conclusões. Eu entendo que há sim arestas a serem aparadas. É um ótimo momento, como em qualquer momento que um juiz veja que haja ilegalidades, ele deve aparar essas arestas. Por quê? Porque o Estado de Direito, ele deve assegurar a ampla defesa das pessoas, deve assegurar a estabilidade das expectativas das pessoas, e o Supremo tem que contribuir com isso. Então, eu não fico muito preocupado com a temporalidade, eu não vejo por que esse tempo seja diferente de outros tempos. E aí, mas eu tenho também razão ao dizer que o meu colega não pode também entrar no contexto específico do que esse tempo tem de especial. Abrúcio, deixa eu ver só se eu tenho quanto tempo até o intervalo para saber se eu paro. Tem um minuto, vou fazer a pergunta aí para não cortar seu raciocínio e você reinicia o programa depois do intervalinho comercial com a sua resposta. A questão política, no fundo, que se coloca é a seguinte: os operadores de direito que levaram adiante várias das principais operações nas campanhas anticorrupção estão sob suspeita ou não de terem violado normas básicas do direito na sua atuação e, portanto, é hora do Supremo colocar um ponto, um limite, dar uma ajeitada nisso ou não? É o Supremo aproveitando do momento político para fazer frente ao que ele, Supremo, encara como sendo uma atividade política, que é a Lava Jato. A gente volta daqui um instantinho, pessoal, até já. Boa sorte. Mais conforto em todos os voos. Às vezes, é tudo o que você precisa antes de fechar o negócio. Nova Gol. Novos tempos no ar. Não procure doença, procure saúde. Na Amil, você tem orientação por telefone 24 horas por dia. Amil, cuidado certo para você viver o seu melhor. De volta ao painel WW, eu não vou tomar o seu tempo. Vamos lá, rapidinho, a pergunta era a seguinte. Os operadores de direito violaram normas de direito ao levar adiante ações como a Lava Jato e, portanto, o Supremo agora quer, na visão do Supremo, diante do momento político, quer coibir esse tipo de atuação? Eu acho que sim, acho que essa é a interpretação hoje da maioria dos ministros do Supremo. E o grande fato ainda que gerou isso foi o hackeamento. Veja, esse hackeamento já não depende mais do Intercept. Se de fato a Polícia Federal pegou todo o material, eu não sei disso, nós não sabemos, esse material... Assume-se que sim, eles entraram na casa do cara, pegaram todos os semana arquivos que vem, dele, né, chegará nas mãos do ministro Fux, e obviamente os 11 ministros vão ter acesso. Eu duvido que não tenham, sobretudo se forem citados, não há como não fazer isso. E se eles olharem aquele material e continuar esse conjunto de notícias, por exemplo, a que saiu em relação ao ministro Toffoli, que aparentemente o promotor Deltan estaria procurando encontrar alguma coisa que o incriminasse de alguma forma. Investigando a mulher dele. Investigando a mulher dele. Se acontecer, se surgirem mais... A do Gilmar Mendes também. Do Gilmar Mendes também. Se surgirem mais coisas assim, William, me desculpe, olhando para qualquer Supremo do mundo, qualquer Suprema Corte do mundo, eles reagiriam. Nos Estados Unidos reagiriam, na Alemanha reagiriam. Não tem como não reagir isso. E dizer, olha, essas informações não são verdadeiras.
Olha, se elas não fossem verdadeiras, o ministro Sérgio Moro não teria proposto que elas fossem eliminadas. Me desculpe, eu sou cientista político, eles são juristas, e eu analiso política. Elas são verdadeiras. Claro que é o problema, do mesmo modo que é o conflito entre combater a lavagem de dinheiro e privacidade, tem conflitos, óbvio que há conflitos, mas eu nunca me esqueço que a guerra do Vietnã nos Estados Unidos na década de 70, boa parte do seu fim foi por matérias da imprensa que não pegaram, digamos, informações legais, não é verdade, William? Todos sabemos disso. Então se criou um fato político. Se nessas informações houver mais coisas envolvendo os procedimentos da Operação Lava Jato e pior ainda, envolvendo o ministro do Supremo, haverá um freio de arrumação nesse tipo de processo. E eu acho legítimo, são 11 ministros supremos seguindo o processo legal, e se aquilo for considerado verdadeiro, eles entendem mais do que eu, algumas coisas que lá foram feitas não me parecem que seguem o que deveria ser o processo devido legal. E não estou dizendo que a Lava Jato tenha sido só negativa, acho que houve vários efeitos. Quem vai negar que não houve petrolão, por exemplo? Se você pensar assim, ninguém vai negar. Mas se ultrapassou a lei, se ultrapassou o Estado de Direito, para usar a frase que o Oscar falou, o Supremo tem a obrigação constitucional de fazer o freio de arrumação. Então, nós vamos ficar esperando 1 ou 2 semanas para ver as informações que eles vão ler. Se for na linha que nós estamos vendo agora, William, haverá esse freio de arrumação e eu acho que é constitucional. Repórteres veteranos como eu assumem que essa é a linha que provavelmente veremos acontecer. O fato da Polícia Federal ter tido acesso a todo o material obtido pelos estelionatários, pelos criminosos, dá a eles autenticidade, no fundo. O que se supõe é que a Polícia Federal, através da perícia, autentique o material como sendo o material original extraído dos diálogos entre os vários expoentes da Lava Jato. Os repórteres experientes assumem que o Supremo estará diante disso, de algo que é considerado do ponto de vista pericial autêntico e cujo conteúdo sugere, como a gente tem lido até aqui, que operadores de direito avançaram o sinal. E avançaram o sinal numa luta política na qual parte do Supremo, por eles, era entendida como adversário da Lava Jato, ou até mesmo comprometido com alvos da Lava Jato. O que você acha que acontece? Olha, em primeiro lugar, quando eu falei da arrumação da casa, que você mencionou, o que não pode, o que eu quero dizer, que eu não quis só interromper o Oscar, não, fique à vontade, é fazer o faz e o desfaz. Então, é inconcebível que uma Suprema Corte fica há anos fazendo e desfazendo, fazendo e desfazendo. Então, não há um sedimento da compreensão jurídica do fato a ser interpretado. E isso é muito ruim. Então, não existe mundo que isso aconteça, uma Suprema Corte decidindo ao calor dos acontecimentos, em momentos inapropriados. Que é o que a gente vê acontecer, correto? Agora, vamos imaginar uma invasão de um conteúdo da maneira ilegal que ocorreu... Criminosa. Está violando a lei, o Marco Civil da Internet deixa claro, é uma lei agora, de 2014, que não pode haver, já antes dessa lei, já existia isso, outras leis, essa lei veio reforçar qualquer conteúdo, só é possível, de internet, só é possível acessar com autorização judicial. Então, se você for dar vazão a essa ilegalidade, porque se viu depois, fez uma perícia, que eu acho que não devia nem ser fazer, porque aquilo não pode produzir nenhum efeito jurídico, porque aqueles que estão desejando isso vão querer usar isso nos processos, e é incoerente. Não, mas é totalmente incoerente, porque se é ilegal começar o processo porque houve vício das autoridades processantes de controle, o processo tem que ser nulo. Então, é nulo também essa apuração do Supremo ou da polícia a partir de uma ilegalidade. Então, estamos zerados. Ok. Deixa eu ir porque é fascinante a coisa. Oscar, veja, não é de agora que os ministros do Supremo se acham alvos de investigações ilegais e de campanhas organizadas. Não é de agora. Nós estamos vendo esse embate político entre setores do Ministério Público, setores do próprio Judiciário contra pedaços do Supremo. E recentemente um episódio causou extraordinária e necessária repercussão. Ao investigar a possibilidade de uma campanha organizada que tivesse como ponto de partida a participação de procuradores, o Supremo
mandou censurar órgãos de imprensa, especialmente a revista Cruzoé. Em outras palavras, o Supremo se via alvo de uma campanha política, ou parte do Supremo se via alvo de uma campanha política, que ele mandou investigar. Para fazer isso, acabou instaurando a censura. Foi um extraordinário gol contra. Apenas arregimentou os seus principais adversários, exatamente aqueles que gostariam de emparedar o Supremo. Está o Supremo de novo overreacting, como se diz em inglês, indo para uma reação política exagerada? Eu acho que no caso que você faz referência, sem dúvida nenhuma, foi um equívoco profundo do Supremo, especialmente a censura. Tá? O Supremo construiu ao longo das últimas décadas uma jurisprudência muito sólida sobre censura, derrubou a lei de imprensa, ele foi evoluindo ao longo dos anos e essa decisão foi, portanto, unanimemente combatida. Tá? Foi um equívoco admirável do Supremo que depois terminou caindo. Tá? Agora, em relação às provas, né, eu acho que é importante a gente entender o contexto jurídico disso. Quer dizer, o que a Constituição proíbe é que uma pessoa seja condenada com base em provas obtidas por meios ilegais. Então, me parece que essas provas que foram obtidas por intermédio, a princípio, de um ato criminoso, elas não servirão para condenar alguém. Ninguém pode ser condenado com base disso. Agora, aí é que talvez o Fausto e eu tenhamos uma pequena discordância. Isso não significa grande, que ela não tenha valor jurídico para outros efeitos. E político. Né? Político a gente vai chegar. Mas especialmente para aquele que foi condenado, né? E essas gravações eventualmente tragam algo que possa ser utilizado em sua defesa, inclusive a falta de imparcialidade de um órgão jurisdicional. Tá? Então, sem dúvida, o ministro Marco Aurélio já indicou isso, que esse tipo de informação não serve, é imprestável para a acusação, mas ele pode ser utilizado pela defesa. Então, nós podemos sim ver algumas alterações naquilo que já foi realizado. Né? Então, isso agora, do ponto de vista político, essas informações, resguardado o direito do sigilo da fonte que o jornalista tem, independentemente delas terem sido obtidas ilegalmente, é um fato político. E esse fato político vai ter consequências, aí eu passo já a bola para o Fernando. Isso, vamos a ele. Ela tem valor enquanto fato político. Eu tento sempre me colocar na situação de quem acompanha a nossa conversa, e as pessoas, e sobretudo o público do painel, é muito informado. Então, eles perceberam qual é o problema que Fausto e Oscar Vilhena não conseguem resolver. Vocês têm duas posições claras. A posição, o que foi obtido por meio ilegal não pode servir para seguir adiante com qualquer tipo de atitude ou de decisão jurídica. O Vilhena pondera em relação a isso, em discordância, peraí, isto não é um valor absoluto. Se isso serve para que alguém acabe sendo absolvido, claro que isso pode ser usado e isso terá consequências jurídicas. Agora, o fato político está ali e dele nós estamos falando o tempo inteiro. Quais são as consequências políticas? Eu acho que primeiro vai ter consequências, seguindo um pouco o que o Fausto e o Oscar falaram, do ponto de vista jurídico, acho que para defesas nos processos vai ter consequência. Para acusação, concordo com os caras, acho que não. Isso já ocorreu nos Estados Unidos. As pessoas estão falando assim, já houve casos nos Estados Unidos que provas obtidas por meios ilegais ajudaram defesa. Isso já aconteceu na Europa. Tem jurisprudência nesse sentido internacional. E com o peso de uma situação política, não é um caso qualquer, é um caso muito grande. Segunda consequência política, eu acho que vai ter uma consequência, esta sim, a preocupação do Fausto é muito importante do ponto de vista do toda hora tomando decisões diferentes, que é... Por exemplo, a prisão em segunda instância. Exatamente, eu acho que eu vou ter que tomar uma decisão, olha, eu acho que é pior no caso da prisão em segunda instância, porque não pode tomar uma decisão a toda hora sobre isso, não pode, desculpa, não tem nem fato político sobre isso. Acho muito mais legítimo, se pensar a questão do presidente Lula, ele conseguir com esses dados mostrar, olha, o processo foi, do ponto de vista da defesa, foi errado, do que a discussão, a cada ano nós vamos decidir se é segunda instância ou não, não pode. A gente tem que chegar um dia e falar assim, concordamos, é ou não é, ponto. Acho que aí é pior, eu acho que é muito mais importante você, no caso de defesa de pessoas, mas mais ainda, no caso de como funcionam os processos judiciais no país, aonde vai a separação de quem julga e quem leva o processo, isso é muito mais relevante. Acho que isso é muito... Mas você está trafegando no campo do direito. Eu queria puxar você um pouco mais para o campo específico da polícia. Deixa eu fazer a questão. O que a gente nota, em boa parte, nessa campanha
que a gente apelidou, batizou, carimbou, a campanha da Lava Jato, que leva mais de 5, 6 anos já ela tem. É, a partir dela, estabelecida a capacidade de um grupo de fora da política de controlar a política. No fundo, nós temos essa situação. É isso mesmo. Politicamente é isso. Ok, se a gente gosta ou não é outro papo. Então, fato. E isso eu sempre brinco com o público aqui, dizendo o seguinte, gente, aqui não interessa o que a gente gosta e o que não gosta, interessa a gente ver os fatos. O fato é esse. Há um grupo que é capaz, até aqui foi capaz, de controlar boa parte da instância política através da, digamos, efetiva atuação de uma campanha anticorrupção. Qual é esta capacidade agora? Eu acho que a principal consequência é que vai diminuir a capacidade de gente de fora da política, particularmente do que chamamos de partido da justiça, de limitar os políticos no curto prazo. E acho que isso em parte é culpa de quem fez mesmo, errou, inegavelmente errou, se for verdadeiro o conjunto de informações, errou e errou feio, mas é triste por outro lado, William, porque é importante que a gente tenha um controle extrapolítico da política do ponto de vista institucional. Talvez nós tenhamos que aprender, talvez seja uma lição. Essa frase é perigosa pra caramba. Não, assim, o Supremo não faz o controle sobre as decisões do presidente nesse sentido, e do legislativo. Tal como está na Constituição. Eu interpretei você de maneira equivocada, desculpe. O Ministério Público não tem papel de controle sobre decisões dos prefeitos, da legalidade dos atos políticos. Isso, na verdade... Ok, foi meu erro de interpretação, desculpe. Isso está resguardado na Constituição e isso é democrático. Agora, os erros que foram cometidos, e os erros foram cometidos, vão pagar pelos erros, eu acho que vão pagar, porque já não está mais na crista da onda. E segundo, é triste porque talvez a gente demore um tempo para retomar um ponto importante, que é preciso ter controles institucionais da política. Essa é uma interpretação política, ou seja, nós ganhamos coisas com a Lava Jato, inegavelmente, no combate à corrupção, mas também houve erros da Lava Jato. O que eu acho que quem está preocupado em combater a corrupção no Brasil deve pensar é o seguinte: tá bom, houve erros, vamos consertar. Qual é o próximo cenário institucional que nós devemos construir para continuar combatendo a corrupção? Posso fazer uma nota de rodapé só política aqui ao que o Fernando está falando, né? Eu acho que esse imbróglio no qual nos envolvemos nas últimas semanas, eles apontam para uma preocupação. Será que aquilo que nós tomávamos como autonomia do Poder Judiciário, do Ministério Público, que empreendeu de maneira correta um controle da política, do controle dos atos ilegais da política, na realidade ela também não estava sendo instrumentalizada pela política? Eu acho que essa é a questão. Quer dizer, o que esses debates entre o juiz e os promotores é se eles não estavam sendo instrumentos de uma força política em detrimento de outra força política. E nesse sentido, a própria ida do juiz Moro para o Ministério da Justiça corrobora uma narrativa de que a justiça estava a serviço. Né? Então, isso é muito ruim, né? Se isso é verdade, eu não estou propondo que isso seja verdade, mas essa é uma narrativa que começa a ser construída. Isso é muito ruim porque desqualifica o próprio Estado de Direito enquanto uma instância fundamental, concordando com o Fernando, para pôr limites a determinados atos da política. Mas então, esse é o problema que a gente tem que lidar agora. Mas isso é uma hipótese. Não, eu não estou afirmando, mas é uma leitura. Pode ser outra aí, é uma leitura que se faz. Leituras. Mas, Fausto, a leitura final vai ser dada pelo Supremo Tribunal Federal, pelo Legislativo, é isso. Sim, claro. A gente não tem a menor dúvida. E democraticamente, não há nenhum golpe do Supremo nesse processo, não há nenhum golpe do Congresso nesse processo. Não falei em nenhum momento. No sentido... Não, tá claro. No sentido assim, eles estão agindo segundo a ordem legítima. Foram eleitos, no caso do Congresso, por nós, o presidente foi eleito. Eles têm seus poderes constitucionais que são corretos. E nesse sentido, tudo o que houve de erro da Lava Jato, haverá alguma decisão, haverá decisões do Supremo e do Congresso para corrigir. Qual é a minha dúvida? Qual vai ser o remédio? Porque o remédio tem que ter um remédio para melhorar os erros, mas dependendo da dose do remédio, pode virar veneno, é isso. Eu não posso deixar de falar o seguinte, você e o Oscar falaram em erros da Lava Jato. Nunca uma operação vai ter unanimidade. Então, houve erros da Lava Jato, mas, por outro lado, o Supremo, eu não estou questionando, eu não estou julgando, eu estou só colocando a questão. O Supremo, quando instaura um inquérito para apurar fake news
sem o aval do Ministério Público, ele sendo vítima, Isso é absurdo, nós etc. Também não é uma questão discutida, e por isso a gente vai denigrir a imagem dos ministros, etc. Quem está à frente disso. Então, eu acho que assim, a questão ética que está por trás disso é muito forte. E o movimento ético hoje é no sentido de prevenção à corrupção, que é muito forte no Brasil. Então, a luta usando a lei. Usando a lei. Claro, mas sempre usando a lei. Mas a lei nunca vai ter interpretação unânime. Então. E aquilo que eu discordo é nulo, imperfeito e não pode ser mais dado validade àquela determinada decisão ou operação. É que a gente não pode eu acho que está extremado o discurso. Sei, mas é que a gente não pode entrar num processo de guerrilha institucional. Tá? Dentro de uma ordem constitucional, você tem o Supremo que deve dar a última palavra. O ministro Paulo Brossard falava, a única coisa que diferencia o Supremo dos outros é que ele tem o direito de errar em último lugar. Então, ninguém está aqui questionando que o Supremo não erra. O Supremo erra muito. O fato é que você não pode chegar a uma situação onde a palavra ou a decisão do Supremo seja questionada. Ou na medida em que o Supremo coloque limites a determinadas operações, você começa a investigar o Supremo indevidamente. Não é que o Supremo não possa ser investigado, ele deve, mas é o Procurador-Geral, é com a autorização do próprio Supremo. Claro. Porque senão nós criamos uma situação onde as instituições começam a se engalfinhar e quem vai perder é a sociedade brasileira. Então temos que ir devagar para não jogar o bebê com a água do banho, né? Eu ia falar o seguinte, eu já fui, por exemplo, eu fazia o imposto de renda da minha mãe já falecida, caiu na malha fina. Sim. E eu tenho foro por prerrogativa de função. Então, o que eu quero dizer é que as pessoas próximas àquele que detém o foro por prerrogativa de função são passíveis de investigação como uma pessoa comum. Então, o que a população hoje requer é a aplicação equitativa do Estado de Direito, a aplicação da lei a todos. Todos nós somos a favor Quem disso. não tem foro por prerrogativa, estando próximo a uma pessoa com foro por prerrogativa, ela tem que ir pelos caminhos comuns da investigação. E eu acho que está na base dessa discussão também. Então, o foro por prerrogativa é uma distorção. A gente está falando da Lava Jato. Lava Jato é um insucesso total quando a gente considera os políticos que não estão sequer denunciados no Supremo, que tem 193 investigações da Lava Jato que não redundaram em nada, a não ser um que foi condenado no Supremo. Todo o resto não tem. Então, se alguma efetividade ocorreu, foi no primeiro grau. E é o primeiro grau que está sendo combatido à exaustão. E os fatos por detrás desses fatos estão sendo deixados de lado para apurar aqueles que empunharam a bandeira dessa luta, porque a luta combate a corrupção é isso. Eu acho, Fausto, que tu não pode chegar a uma posição de que se o Supremo tomar decisões contrárias a algumas atitudes do Lava Jato, ele é a favor da corrupção, porque senão vira uma coisa... Não é isso que eu estou falando. Vira um sofisma, Fausto, desculpa. Não é isso. Eu estou entendendo o ponto. A gente tem que ter um pouco mais de cuidado aí, porque... Falta o equilíbrio que o momento não está permitindo. O equilíbrio do momento é, se há informações que são verídicas, muito fortes, em que houve atos incorretos daqueles operadores do direito envolvendo pessoas ou instituições, isso deve ser levado em consideração para garantir isso. Deve se calibrar. Seria na Suprema Corte Americana, eu conheço bem a literatura, não teria como acaso, seria na Suprema Corte Alemã. Agora, como eu falei, qual é o meu medo? Que o remédio seja muito pesado, ou seja, nós tivemos ganhos institucionais no combate à corrupção. Nós temos que punir de alguma... Exatamente, nós temos que punir os erros, porque senão é jacobinismo. O jacobinismo leva sempre a piores lugares no mundo, sempre, né? De esquerda, de direita, sempre leva a piores lugares. Mas ao mesmo tempo nós temos que fazer o freio de arrumação preservando os ganhos institucionais contra a corrupção. É isso. Só se eu queria voltar a esse ponto, logo depois do intervalo, que vocês sugeriram. No momento em que nós estamos, no fundo, uma das questões mais difíceis de serem resolvidas é quando se cometeram esses erros, operadores de direito, integrantes da Lava Jato, o cometeram por excesso de zelo no combate à corrupção ou por estarem a serviço de uma causa política? Este é um ponto fundamental nessa discussão atual. Quer dizer, vai ser uma interpretação dificílima para o Supremo estabelecer em que medida alguém errou porque quis trabalhar bem demais ou cometeu o erro porque queria favorecer um grupo político em detrimento de outro grupo político. Vou deixar esse ponto de interrogação no ar e colocar o seguinte, que vocês já introduziram na nossa conversa, que é, ok,
a sensação que a gente tem, olhando, inclusive, a sua participação em campanhas anticorrupção, é que, não estou dizendo que você desrespeitou princípios, mas a questão é que princípios parecem ter sido abandonados por todos os lados. E então, como é que fica agora a reorganização institucional? Eu volto logo depois do intervalo, pessoal, só um instantinho. Internet para todos os destinos. Às vezes, é tudo o que você precisa para repassar uma boa notícia. Nova Gol, novos tempos no ar. Pessoal, nós estamos aqui de volta ao painel WW, tá abordando uma das questões mais difíceis que eu acho que tem para a sociedade brasileira no momento, que é estabelecer em que medida a política interferiu e como em decisões jurídicas ou não, ou como que agora decisões tomadas no Supremo afetam ou não o que todos nós aqui destacamos como importantíssima contribuição da Lava Jato. E aí eu estava no final do primeiro segmento fazendo muito mais uma ponderação do que uma pergunta, Fausto. Gostaria de ouvir os seus comentários. É o seguinte, a gente tem a sensação, olhando para o embate político brasileiro dos últimos 2, 3 anos, que vários dos princípios fundamentais foram ignorados, seja por quem. E vocês se referiram várias vezes durante o programa à necessidade, na hora de se corrigir isto ou aquilo, de estabelecer de novo praticamente, a expressão acho que foi ou do Vilhena ou do Fernando Abrúcio, uma institucionalidade. Sim. Você vê isso surgindo nesse ambiente político atual? Não, olha, eu acho que a arte de julgar é a arte de fazer considerações técnicas sobre direitos e deveres. Então, não é fácil fazer a ponderação de princípios entre privilegiar a inocência contraditória e a privacidade. E a privacidade, eu defendo a privacidade, eu só estava falando de compartilhamento de sigilos e não de abertura de sigilo antes. Então, essa ponderação sempre vai ser feita e tem que ser feita, mas sempre considerando, primeiro, a efetividade da prevenção e combate à corrupção, que é muito difícil, com os instrumentos que já se possuem normalmente, na dimensão que ela tomou no país, porque a corrupção tomou tudo e todos, em termos de instituição e corporações. Então, aí que está a grande dificuldade. É fácil a gente apontar os erros do passado, mas quem está à frente das operações, na hora que tem que decidir de uma prisão, de uma busca e apreensão, sabe o dilema que o juiz passa. E óbvio, isso que você falou, o juiz tem suas convicções pessoais, isso não pode misturar, o juiz tem que se aproximar da neutralidade. É claro, neutro não existe, né? A neutralidade é só teórica, porque na vida não existe a neutralidade, as pessoas já têm as suas convicções próprias. Deixa eu aproveitar um pouco a sua experiência nisso. Quer dizer, é raro a gente ter a oportunidade, assim, numa conversa como essa, de alguém que estava desse lado da trincheira, ao seu caso, a trincheira daqueles incumbidos pela sociedade brasileira de procurar a justiça, de estabelecer, ver quem são os suspeitos, procurar e condená-los. Você tinha a sensação, quando você participou diretamente de campanhas anticorrupção, que a corrupção no Brasil chegou a tal ponto que mesmo os dispositivos que a Constituição estabelece como proteção ao indivíduo, na verdade, serviam como proteção aos corruptos? Não, eu acho que fizeram uma interpretação, faziam até recentemente a interpretação de tão absoluta dos princípios que acabavam os princípios blindando a apuração por parte das instituições que verificavam a existência ou não da corrupção. Tudo que é extremado é contra a democracia. Então, se você quer
descobrir um crime, você vai ter que abrandar, flexibilizar os preceitos favoráveis mas por outro lado você também não pode, a tal ponderação. Então, o sigilo é quebrado? Sim, é quebrado em determinadas hipóteses, mas ele não é absoluto. A inocência existe? Existe até um determinado momento, até a condenação, aí não há mais, a pessoa tem que ser presa. Então, tudo tem que ser um certo momento e ponderação. Então, quando você não pode isso, não pode aquilo, porque é advogado, não pode, por exemplo, você fazer uma apreensão dentro de um departamento jurídico de uma empresa, o que foi feito no passado, e foi falar, não, o juiz de Sanctis quebrou o sigilo que existia entre profissional, advogado e cliente, aqueles advogados daquela empresa. Quando hoje, por exemplo, eu vejo decisões da França agora, recentes, falando, não, isso não é quebra de sigilo profissional. Normal, numa investigação contra uma empresa, tem que se fazer uma busca e apreensão do departamento jurídico. Então você vê coisas que nada é absoluto, tem tudo uma ponderação e tem que ser feito, aproveitando uma leitura do contexto e dos fatos que existem naquele momento, porque é fácil. Teve situações que as pessoas me criticavam, não sabendo de fato, saíam matérias na imprensa, saindo como verdades, que no final se apurou uma total mentira. Por exemplo, que eu teria grampeado ministros do Supremo. Total mentira, mas saiu na primeira página, muita gente falando contra mim, e isso aqui, até eu mostrar, e o inquérito mostrar que tudo aquilo não passou de um furo, de uma mentira, fake news da época, você já tinha passado, e se decidissem sobre isso, como estão fazendo agora, estão decidindo sobre fatos saindo na imprensa sem apuração. Isso eu temo isso em termos democráticos. Ele está colocando o dilema central da questão. Veja, como estabelecer e interpretar princípios. Eu acho que tem problemas tão graves quanto esse. Quer dizer, a Constituição brasileira é igual tanto para os pobres que estão sendo torturados, que estão morrendo lá no presídio do Pará, né? E, portanto, as garantias da Constituição não têm servido nada para eles. Do ponto de vista da realidade. Da realidade, tem grupos que, por terem muita capacidade de articular o Estado de Direito a seu favor, então o Estado de Direito não é uma coisa que, por estar na lei, que é igual para todos, todos têm condição de acessar a justiça de maneira igual e utilizar a justiça a seu favor de maneira igual. Tá? Então, e a justiça brasileira é reconhecida como uma justiça que trata desigualmente as pessoas em função da sua posição. Nesse sentido, todos nós ficamos muito bem surpreendidos com operações como a Lava Jato, quando ela começou a aplicar a lei de uma maneira mais igualitária para grupos muito afluentes. Isso é muito importante. Eu acho que o reconhecimento dos ganhos, do ganho civilizatório, de pôr pessoas poderosas sob investigação é fantástico, ainda que o Brasil ainda não tenha conseguido incluir os frágeis dentro do Estado de Direito. Esses continuam submetidos a tortura. Agora vem o seu né? porém. Né? Agora, evidente que quando você faz isso, né, e não é humanamente impossível que não tenham erros. Erros irão acontecer. Eu acho que a Operação Lava Jato ela é em grande medida um sucesso. Agora, nós temos que ter uma absoluta tranquilidade de que os eventuais equívocos têm que ser corrigidos. Isso não é um ato de traição à Lava Jato, não é um ato de traição à luta anticorrupção. É um ato de ponderação sobre a luta contra a corrupção é importantíssima, mas a preservação da liberdade das pessoas é importante, a preservação da ampla defesa é importante, o princípio da imparcialidade judicial é importante e numa sociedade organizada como a nossa, alguém tem que dar a última palavra sobre isso. No nosso caso, é o Supremo Tribunal Federal. A gente pode ficar infeliz, triste, lamentar ou não, mas é o Supremo. Se nós abrirmos mão disso, é que me preocupa, porque daí nós começamos a criar uma crise institucional. Né? Fernando, puxando de novo para o lado da política, se a gente considera a Lava Jato, em boa parte a gente a interpreta não só como uma operação levada a cabo por aqueles entes incumbidos por nós brasileiros de fazer tudo isso, procurar justiça, prender, condenar, absolver, sei lá. Se a gente interpreta a Lava Jato como uma grande manifestação de indignação popular, de revolta política, no fundo, contra o que as pessoas carimbam de um sistema, né? No sistema cabe tudo lá dentro, mas de qualquer maneira, a Lava Jato é uma expressão de indignação e de revolta popular contra o sistema. Que espaço
o Supremo tem para tomar decisões que possam ser interpretadas como contrárias à Lava Jato? Olha, se o Supremo não tiver esse espaço, a democracia foi para o ralo. É isso que nós temos que dizer. Se o Supremo, se o Legislativo não tiverem esse espaço, a democracia foi para o ralo. Acho que um dos maiores erros dos atores principais da Operação Lava Jato foi quando o Sérgio Moro foi para o Ministério da Justiça. Porque, veja, isso tira grande parte da força que tinha a operação. Eu acho que, claro, que tem que corrigir os erros que houve e manter os acertos, mas isso coloca tudo no mesmo liquidificador. Me desculpe, assim, é uma análise política básica que os juristas deviam fazer. Colocou o Sérgio Moro no Ministério da Justiça num governo em que, você começou o programa falando dessa decisão, o senador Flávio Bolsonaro tem uma decisão que está, de certa maneira, um processo, de certa maneira, está embargado por uma decisão da Suprema Corte. Sim, é um inquérito paralisado por decisão do Supremo. Veja, ele é o ministro da Justiça. De que lado está o ministro da Justiça? Veja, afora isso, ele esqueceu que o ministro da Justiça não é o ministro do combate à corrupção. Tão importante como combater a corrupção é defender os direitos humanos e combater o arbítrio. Nós estamos num momento em que a questão indígena, não somos nós, é o mundo que está dizendo. Parece que a oposição nem existe nesse momento no Brasil, cá entre nós também. Não. Questão indígena, questão dos direitos humanos, que ocorreu nessa prisão em Altamira. Vocês ouviram alguma frase séria do ministro da Justiça sobre esse assunto? Não. Eu acho que esse é um erro, eu estou fazendo análise agora política, não jurídica como o Fausto e os caras fizeram. Esse é um erro político que vai afetar a institucionalidade jurídica futura. Infelizmente, nós temos que dizer isso. Posso dar um pitaco político? À vontade. Não, o que eu temo, essa minha indignação, eu temo o seguinte, quando os terroristas eles fazem alguém refém, o Estado não negocia. Porque se negociar uma vez, vai ter que negociar sempre. Isso é da leitura de vários acontecimentos no mundo afora. Agora, quando você permite que um hackeamento produza um efeito, você está estimulando outros hackeamentos. Quando você está falando da invasão virtual, você está falando de uma invasão à privacidade que a gente estava defendendo aqui há pouco. Se a invasão virtual vai produzir efeitos, a invasão física também vai. Então, vai se admitir no futuro que a obtenção do documento na casa do juiz, em razão de uma invasão do domicílio, vai ter que produzir efeito, porque pegamos o documento. Aí isso vai produzir efeito. Então, a obtenção de uma tortura ao juiz, falar eu condenei porque por convicções políticas, vamos produzir efeito, porque então é válida a tortura para fins de obtenção. Então, nós vamos chegar a esse efeito político, eu temo, porque está se dando guarida a uma ilegal, e não é uma, eu sou magistrado, meio constrangedor falar isso, mas não se hackeou fulano, hackeou um juiz, um grupo de procuradores, etc. Você hackeou instituição, não é o juiz não representa, o juiz é a justiça. Você está hackeando a justiça, um poder, e assim você está dando guarida a uma violação brutal do ato por si só. E esse, meu temo, é esse efeito político que vai existir. Só para não ficar dúvida aí com o ouvinte. Eu acho que nenhum de nós aqui está justificando ou achando que as pessoas que cometeram esse crime não devam ser submetidas, elas devem ser presas, devem ser condenadas. E devem ser condenadas. Tá? Bandido estelionatário, não tem muito que economizar a palavra. Não há nenhuma guarida a isso. Tá? Agora, nós temos que tratar com outro assunto. E aquilo que eles furtaram, roubaram, não pode ser utilizado de maneira alguma para a condenação de alguém. Eu não imagino nenhum dos membros da Lava Jato poderem ser condenados com base naqueles documentos. Agora, isso não significa que se esses documentos representam a realidade, do ponto de vista político, como no caso Watergate, ele tem uma consequência. A não ser que você vá censurar a divulgação disso. Aí não, isso está fora de questão. Aí é um outro problema que viola também a Constituição. Isso me parece fora de questão. Totalmente fora de questão. Eu já tive como jornalista diante dessa situação várias vezes. Quer dizer, antigamente, né, na era pré-digital, alguém põe um envelope na porta da minha porta, ali dentro tem um monte de documento. Que é um tipo de hackeamento, né? Tem um monte, o hackeamento. Tem um monte de... Não é essa questão que está em jogo, eu acho. Eu acho que o ponto que o Fausto está levantando é o seguinte, vou ver se eu consigo recapturar o espírito da discussão. Uma coisa é a autoridade dar ou não guarida, como você diz, a algo que foi obtido de forma ilegal. A outra são as consequências políticas inevitáveis daquilo que está ali dentro. Eu acho que é aí que a gente tem que separar um pouco a nossa conversa.
O ponto que o Fernando Abruzzo está levantando, e aí já que você está falando de política, eu vou pedir para você falar também, o que isso significa do ponto de vista político, não jurídico, estrito, onde você deixou muito clara qual é a tua posição. Não deveria haver consequências a partir daí jurídicas. Agora, as políticas são inevitáveis, a gente goste delas ou não. Na sua avaliação, quais são as que virão? Nós teremos, por exemplo, na figura do ministro da Justiça, Sérgio Moro, alguém do ponto de vista político com as asas cortadas ou não? Nós teremos, do ponto de vista da capacidade do Ministério Público de mobilizar a opinião das pessoas em favor das suas propostas. Lá atrás eles vieram com as propostas, 10 propostas anticorrupção. Nós teremos essa mesma capacidade de regimentação intacta ou os veremos na defensiva? É desse ponto que eu acho que nós estamos vendo a questão política. Eu só queria separar a discussão. Posso só comentar isso? À vontade. Eu acho que tem que ter um cuidado que, quando se fala que essas informações, por exemplo, mostram que houve erros da Operação Lava Jato, você não está dizendo que o hackeador é o herói. Aliás, eu não gosto muito de heróis, né? Cá entre nós, esse negócio de heróis não faz bem para a democracia, né? Eu gosto de instituições. O que me preocupa é, a partir disso, se forem feitas reformas institucionais que delimitem melhor, por exemplo, o Ministério Público e o juiz, porque tem juízes que viraram promotores, me desculpa, Fausto, não é o seu caso, mas tem casos assim que é assustador. Isso não é bom para a democracia, mas isso não vai se mudar penalizando o juiz A ou B, mudando a regra, não, vai ter um juiz de instrução. Tem juiz que virou procurador, como pode ter ministro também que viraram procuradores. Ótimo. Então, a minha discussão é essa, de baixo para cima e de cima para baixo. O mesmo problema, por isso que eu sou a Então, favor é que isso. decisões do Supremo sejam o mínimo possível monocráticas. Eu não gosto de decisões monocráticas. Por quê? Porque a institucionalidade é baixa. Tem que ser decisões de pleno. Decisões colegiadas são as melhores decisões de qualquer sistema de justiça, sempre. Então, é isso que nós temos que fazer, garantir que isso seja feito. Agora, a consequência política está aí. O ministro Sérgio Moro hoje, ele depende mais do presidente Bolsonaro do que o contrário hoje. Não é uma questão de se gosta mais de um ou de outro, isso é um fato político. Isso é bom para o Ministério da Justiça? Isso é bom para o Ministério, para a Operação Lava Jato? Essa é a pergunta que está hoje no ar. Aí só ponderando com o papel de advogado diabo contigo. Quer dizer, fato é o que as pessoas percebem como sendo fato. Até agora a gente não vê, pelo menos nos registros, digamos, profissionalmente obtidos de pesquisa de opinião, uma queda sensível. Ele caiu de 70 e pouco para 56, Sim, já é uma queda grande. Mas assim, continua a personagem mais popular do país. Mas assim, hoje eu acho assim, ele depende mais do Bolsonaro, no fundo, porque muitas decisões que ele vai tomar diante dessa crise vão depender do presidente Bolsonaro. Vamos pegar o caso do senador Flávio Bolsonaro. Qual foi a frase até agora do ministro da Justiça sobre isso? Nada. Ministro do Turismo. Ele fica muito vulnerável. Né? Vulnerável, Ele pode continuar tendo ainda, porque ele tinha um capital muito grande, um capital enorme, né? E esse capital vai gastando. Então, acontece, a segurança não melhora, isso está dentro do Ministério da Segurança. Isso nós dissemos várias vezes. Né? Uma coisa é combater a corrupção, outra é a segurança pública. E há uma contradição, por quê? Porque as bases de sustentação do presidente Bolsonaro são aquelas bases que historicamente têm impedido o avanço e a modernização das polícias, né? São as milícias, são os maus policiais. Então isso é uma contradição com a qual o ministro Moro vai ter que se virar, e não está conseguindo se virar, ele não está conseguindo propor uma reforma institucional das polícias que o Brasil tanto precisa. Por quê? Porque ele está preso nas bases do ministro Moro. Então, ele fica muito mais frágil a cada vez, infelizmente, porque seria muito importante que ele tivesse condição de dar conta da corrupção, de promover a agenda de segurança pública, a agenda penitenciária. Quer dizer, o sistema penitenciário hoje é a maior parceria público-privado entre o crime organizado e o Estado. Que comanda essa O Estado prende, coloca no colo do crime organizado, que vai piorar essa massa de pessoas que volta muito mais violenta, né? Então, isso é um problema. Se nós quisermos atacar a questão da segurança pública, temos que ter uma reforma profunda do sistema de justiça. Né? Bom, aí aí é outra pauta de outro painel. Desculpe. Não, desculpa não, pelo amor de Deus. Senão Era só para mostrar as consequências políticas do ministro do Sérgio Moro. É uma pauta ótima para a gente pegar num programa e levar essa questão da segurança porque pública e essa examinar. pauta fica subalterna. Mas a como... outra... Só para fechar isso assim, eu acho que se tivesse ouvido essas informações de hackeamento e o Sérgio Moro hoje não fosse o ministro, mas o juiz, ele estaria mais protegido. E a Lava Jato estaria mais protegida. Eu vou indo para o finzinho do programa, Fausto. Eu queria, nessa linha de raciocínio, ver qual é a sua avaliação.
nós estamos vendo em que medida todo este âmbito, toda essa atmosfera política favorece ou desfavorece, coloca em situação mais confortável ou desconfortável alguns dos grandes nomes que estão aí, dos expoentes da Lava Jato. E aí surgiu do Sérgio Moro, o expoente da Lava Jato. Mas agora deixa eu tirar a fulanização e ver o que você acha da sua avaliação, já que você está nessa trincheira, né? Ou teve ali na primeira linha de combate. Nesse ambiente político, a campanha anticorrupção se torna prejudicada? Olha, sempre é difícil a campanha corrupção. O que eu acho que deu vazão a essa campanha foi a crise econômica e o não monopólio mais da informação como havia no passado. Então, antigamente a informação saía para alguns grupos de mídia e aquela informação hermética fazia a intermediação entre o poder e a população. Agora, o que a gente tem é essa informação difusa, esse poder das pessoas de informar e informar em todos os sentidos, né, de obter informação e informar, e a crise econômica. Eu acho que o combate à corrupção foi muito propício em razão da insatisfação popular dessa situação econômica que está ainda muito ruim. A minha esperança é que, apesar de tudo, é uma luta incansável, né? E o meu medo de todo esse debate nosso é que freie totalmente e desestimule totalmente membros do Ministério Público, Polícia Federal, como ocorreu no passado, vários juízes criminais que saíram da área criminal porque falavam na época não compensa, porque tudo que é feito é desfeito, ou se é confirmado aí há uma conformação, então as penas já não podem isso. Hoje em dia se discute até que não pode mais colocar a tornozeleira eletrônica se o réu não deu notícias de que ele possa violar o compromisso de cumprimento da pena na sua casa. Então, até isso é objeto hoje de habeas corpus no tribunal, vários contestando e várias decisões da Justiça autorizando a retirada do monitoramento eletrônico. Nem isso se faz mais, inclusive de condenados pela Justiça, ou quando se faz, há essa discussão. Então, você vê que o sistema acaba, olha, se agora a pena, existe pena, agora a pena não é isso, passa a ser aquilo. Então, esse meu olhar, você fala, poxa, quando é para fulano pode, quando é para ciclano não pode mais. Pessoal, eu estou chegando ao final do programa, queria ver se Fernando e Oscar têm alguma observação final. Eu espero que esse período que nós estamos passando agora não sirva para desconstruir coisas importantes que foram feitas, né? Mas também, eu acho que nós estamos num momento em que a política precisa ser reconstruída. Quer dizer, um país, o direito não pode substituir a política, né? Quando você fez a pergunta anteriormente, o direito pode desestabilizar esses arranjos corruptos, mas o direito não pode se substituir à política. O Brasil precisa recuperar a sua capacidade, de diálogo, de construção de consenso, de falta de estigmatização, tá? E isso é que é importante nesse momento. O governo que está aí não colabora para isso, né? E agora, felizmente, nós estamos vendo o Congresso se tornar autônomo e reconstruir a política. E também acho que, felizmente, a partir de ontem, o Supremo Tribunal Federal também deu mostras de que ele está retomando a sua posição original. Então, apesar da situação, eu tenho uma leitura razoavelmente otimista daqui para frente. Fernando, só peço desculpas que eu peço que você seja breve. E pegando uma coisa que o Fausto falou, eu acho que a gente tem que aperfeiçoar o combate à corrupção sem levar ao arbítrio. É isso que nós vamos ter que aprender a fazer. É fácil? Não é fácil. Mas eu acho que nós temos que fazer isso pelos meios democráticos. Os meios democráticos estão no Supremo, no Legislativo e no Executivo Federal. É isso. Pessoal, eu queria agradecer aqui a participação nessa conversa, nessa edição da segunda temporada do Painel WW, dos nossos convidados, começando por Fausto De Sanctis, desembargador do Tribunal Regional Federal da Terceira Região de São Paulo. Ele é doutor em Direito Penal pela USP, especializado em legislação de combate ao crime de lavagem de dinheiro de colarinho branco, e participou, o Fausto De Sanctis, de várias operações contra a corrupção.
Queria agradecer em segundo lugar ao professor Oscar Vilhena, da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Oscar leciona Direito Constitucional, Direitos Humanos e Direito e Desenvolvimento. Ele tem mestrado em Direito pela Universidade de Columbia, em Nova York, e doutorado em Ciência Política pela USP e foi procurador do Estado de São Paulo. Em terceiro lugar, meu muito obrigado a Fernando Abrúcio, cientista político, doutor pela USP. Ele atualmente é professor e pesquisador da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. E a vocês, meu muito obrigado pela audiência, pessoal. Até o próximo programa. Tchau.